Vamos lá, galera. O aspecto mais útil do price action é o que acontece depois que o mercado se move além das barras anteriores ou das linhas de tendência no gráfico. Ou seja, por um exemplo, se o mercado vai acima de uma máxima anterior significativa e então cada barra subsequente forma uma mínima que está acima da mínima da barra anterior, ou seja, fundo e topo mais alto. Com continuidade, é um indicativo de que provavelmente o mercado ainda irá um pouco mais alto em alguma barra seguinte, mesmo que corrija por algumas barras no curto prazo. Então, uma coisa extremamente importante que eu quero frisar do price action como uma das coisas mais relevantes, uma das coisas mais úteis que a gente deve observar é se há continuidade. O segredo está aqui, na continuidade. Então, por exemplo, se em um determinado momento, uma determinada barra projeta, alcança um nível de preço acima do fechamento e da máxima da barra anterior, e a seguinte não perde o fundo e demonstra continuidade, ou seja, segue perfazendo o mesmo movimento, há indícios suficientes de que o mercado irá provavelmente ainda mais alto em alguma outra barra, ainda que corrija por algumas barras. O aspecto relevante aqui é o seguinte: fiz um candle de rompimento, consegui colocar um fechamento acima do fechamento e da máxima de uma barra anterior. E mais importante do que isso, não perdi um fundo, mantive uma sequência de price action favorável a uma tendência de alta. E depois, continuidade. O que é continuidade? É fazer a mesma coisa de novo. Ou seja, mais uma vez, um novo fechamento acima de uma máxima e um fechamento anterior, sem perder um fundo. Ao perfazer o movimento continuamente e da mesma forma, há indícios de que provavelmente a gente ainda poderá ir um pouco acima, mesmo que a gente tenha algum tipo de correção por algumas barras no curto prazo. Então, por aqui, a gente já tem uma informação extremamente relevante, por exemplo, quando a gente observar rompimentos. Fica a dica, na primeira aula do curso. O que é que eu tenho que olhar depois de uma barra de rompimento? Continuidade, moçada. Rompeu, e aí? Parou. Não era isso que eu queria. Eu quero continuidade. Se houver rompimento com continuidade, e aí um pullback ou uma correção, provavelmente deverá ser minoritária. E a gente deve sim ir um pouco além, ou no mínimo retestar aquela máxima deixada pelo ciclo de rompimento. Agora, a gente vai estudar as características de rompimento e vamos conseguir olhar para uma barra de rompimento ou para um ciclo de rompimento e identificar se foi um bom rompimento. E vocês vão ver que a principal, ou pelo menos uma das principais características de uma boa barra de rompimento é não só ter mais de 50% do seu corpo, idealmente 75% ou 75% ou 2/3 do corpo para além do ponto de rompimento, fechando na máxima, sem sombra contrária à movimentação do preço, mas sim ter continuidade. É fundamental que a gente tenha continuidade. E caso não haja continuidade? Ou seja, e o que acontece se eventualmente eu tiver um rompimento, mas como continuidade ao rompimento, ao invés de eu ter uma nova barra que renove realmente a máxima, que feche além da máxima e do fechamento da barra anterior, eu tenha, por exemplo, uma pequena barra interna, uma inside bar, cuja máxima sequer é maior do que a máxima da barra de rompimento. É uma continuidade ruim, porque, por premissa, o rompimento impõe urgência e deslocamento do preço. Se eu coloco essa urgência, mas como continuidade eu vejo uma barra de contração de volatilidade total, lateralidade,
Como é que algo tão urgente para tão de repentemente? Então, caso a minha continuidade, ao invés de uma barra de tendência no mesmo sentido, vier a ser uma barra interna, as chances de uma falha de rompimento e de uma reversão para baixo aumentam consideravelmente. Se o mercado efetivar este rompimento, vamos colocar aqui no nosso exemplo de alta, e a próxima barra, ou seja, qual é a próxima barra? A de continuidade. For uma barra interna, que a gente chama no nosso método de inside bar. Já vou colocar aqui algumas introduções acerca da nomenclatura. E muitas vezes inside bar vai ser representada pela sigla II, ou só I, inside bar, ou IB também, tanto faz. Mas vamos deixar I, inside bar. O que é uma inside bar? Uma inside bar, barra interna, é uma barra cuja máxima é igual ou inferior à máxima da barra anterior. E a mínima é igual ou superior à mínima da barra anterior. Ou seja, ela está contida dentro dos limites da barra anterior. Então, se o mercado efetivar um rompimento de alta e a próxima barra, que for a responsável pela continuidade, um dos aspectos mais relevantes do estudo da movimentação dos preços, for uma barra interna e o preço vier abaixo da mínima da inside bar, as chances de uma reversão para baixo aumentam consideravelmente. Tá bom? Então, o que a gente estuda no price action é justamente a história que o preço nos conta. E o que a gente gosta de ver? Continuidade. Porque Charles Down dizia que uma tendência é válida até que algo a desconstrua. Uma lateralidade é válida até que algo a desconstrua. Se o mercado vem em tendência, ele tende a se manter em tendência. Ele tende a ter continuidade. A gente tende a buscar por continuidade. Se eu vim em um ciclo de correções profundas, eu tendo a manter correções profundas. Eu continuo produzindo correções profundas até que algo mude. E o que eu preciso fazer? Por que é que eu estudo o comportamento ou a ação do preço? Para justamente poder perceber o momento em que essas mudanças acontecem. Lembrando sempre que o mercado pode ir de tendência extrema a lateralidade extrema muito rápido. E isso pode acontecer muitas vezes com o intervalo de uma única barra. Então a gente precisa, de certa forma, estar sempre observando pela continuidade do comportamento ou pela falta de continuidade do comportamento, com o intuito de, a partir daí, depreender se por um acaso estamos mudando alguma coisa, se algo está deixando de ter continuidade, certo? A principal função de nós, operadores do price action, é conseguir rapidamente identificar se estamos em tendência ou se não estamos. É isto o que a gente precisa fazer quando a gente olha para o gráfico de preços. Se não estivermos em tendência, então estamos diante de algum padrão corretivo ou lateral. Então é isso o que a gente faz o tempo todo. A gente olha para o gráfico a fim de determinar se é tendência ou se é lateralidade. E como é que eu sei se é tendência ou lateralidade? As tendências, elas tendem a criar sensação de certeza, ou de clareza, melhor dizendo. Mas as tendências, elas costumam imprimir uma certa sensação de desequilíbrio, uma certa sensação de urgência. Enquanto as lateralidades fazem com que os traders sintam-se confusos sobre aonde o mercado deve seguir. Então, aqui a gente já tem uma característica fundamental da lateralidade. Ela cria uma sensação de confusão. Esta confusão, ela decorre necessariamente da presença de um equilíbrio. E se há confusão e equilíbrio, há necessariamente falta de urgência. Em tendências, dada a urgência, eu busco por trade de momentum. Quem já ouviu essa expressão? Em lateralidades, eu tenho confusão, equilíbrio, falta de urgência e, portanto, o trade é um trade de valor. Quem sabe me dizer o que é um trade de momentum?
E o que é um trade de valor? Um trade de momentum é um trade que tem uma urgência excessiva. Então você tem que aproveitar a sua janela de oportunidade, que necessariamente é algo muito breve, é muito rápido. Você não tem muito tempo para pensar. Você não tem muita oportunidade de escolher. Você quer participar. E como é muito urgente e o preço se move com muita velocidade, você entra, você participa, quase que de qualquer jeito. Já no trade de valor, você tem falta de urgência. Falta de urgência é igual a tempo para estruturar. É igual a aguardar o melhor preço possível para participar do movimento. Por isso que necessariamente em lateralidades, você compra o mais baixo possível e vende o mais alto possível. Por quê? Porque você tem tempo. O mercado não é urgente, o mercado não vai muito rápido, muito longe. Que se você não pegou o primeiro ônibus, você pode pegar o segundo. Então, no trade de momentum, não há tempo para você esperar. Você tem que participar do movimento. Porque se você não entrar, o bonde parte sem você. No trade de valor, não. Você tem condição de estruturar, de pensar, de planejar, de criar uma estratégia. Então, você vai sempre buscar o melhor valor possível, tanto para entrar quanto para sair. E aí, quando a gente percebe o movimento com alguma sensação de clareza e desequilíbrio para um determinado lado, com urgência, produzindo momentum, isto é sinal de tendência. E esta clareza, este desequilíbrio, esta urgência e este momentum são representados graficamente através das barras de tendência, que a gente vai observar agora quais são as características destas barras. Assim como as lateralidades, que são justamente confusão, equilíbrio, falta de urgência e, portanto, te levam a buscar trades de valor, são também representadas no gráfico através de algumas barras, que a gente vai também conhecê-las daqui a pouco. O Wall Brooks escreve no livro que a gente não ganha dinheiro no mercado financeiro, sobretudo, gravando e atribuindo nomes às coisas. A gente precisa necessariamente entender e identificar rapidamente se a gente tem tendência ou se a gente tem lateralidade. A gente não precisa ficar viajando em nomes estranhos. Portanto, o que é que ele fez? Ele criou uma forma de graficamente representar tendência e lateralidade, que no fundo é o que interessa. E por que tendência e lateralidade? Porque se em tendência, se há desequilíbrio, força, urgência e momentum, você eventualmente considera comprar alto, porque fatalmente o preço irá ainda mais alto e muito rápido. Se lateralidade, falta de urgência e, portanto, trade de valor, você não quer comprar alto. Você quer comprar com o melhor valor possível, ou seja, com o menor preço possível. Então, o único intuito de identificar de imediato ou de criar a consciência para rapidamente perceber se estamos em tendência ou lateralidade é justamente para identificar se você deve buscar comprar baixo ou no melhor preço possível, ou se você pode considerar eventualmente a possibilidade de comprar alto. É para isso que serve. E é isso que a gente vai estudar. Porque a gente vai aprender que o mercado se comporta em ciclos. Existem ciclos de tendência e existem ciclos laterais. Só que lembre-se do que eu disse há pouco: o mercado pode ir de tendência extrema a lateralidade extrema muito rapidamente. Às vezes com uma barra só. Porque uma barra nos 5 minutos, na verdade, são 5 barras do 1 minuto. São 10 barras do 30 segundos. Então, muita coisa está acontecendo e a gente vai ter que adquirir a habilidade de olhar através das barras, compreender os fractais, compreender a estrutura que está por trás daquela representação gráfica que está sendo apresentada ali na nossa frente. Além disso, existe uma questão fundamental e muito importante que eu quero que vocês gravem
todas as tendências, isso está no livro, tá bom? Todas as tendências contêm lateralidades menores. E todas as lateralidades contêm tendências menores. Então, todas as tendências vão ter alguma lateralidade menor durante o seu desenvolvimento. E todas as lateralidades vão conter algum tipo de tendência menor. Quando a gente observa uma lateralidade que a gente viu lá no Masterclass, por exemplo, que as lateralidades tendem a se resolver ou terminar em 2 ou 3 pernas, normalmente essa primeira perna é uma tendência. A transição da primeira perna para a segunda é uma lateralidade dentro de uma lateralidade maior. Para uma segunda perna, muitas vezes de tendência, e que quando chega lá é rendida ou satisfaz a amplitude de uma lateralidade maior. E a partir daí eu percebo uma tendência no sentido contrário. Se eu não estiver observando isso naquele time frame, provavelmente em time frames menores, a gente vai conseguir perceber este movimento de tendência. Então é super importante vocês terem isso na cabeça, mas não confundirem. É só um alerta de que todas as tendências contêm lateralidades menores e todas as lateralidades contêm tendências menores. Outra informação muito relevante que o Al Brooks coloca no livro dele é que o mercado estará sempre em tendência em algum time frame. Depois vocês dão uma brincada com a plataforma para vocês observarem isso. O Al Brooks fala, inclusive ele falou isso na entrevista que ele deu para o Felipe Aranha. Ele disse que o mercado está sempre em tendência. A gente aqui não sabe identificar exatamente em qual time frame, mas o mercado está sempre em tendência, em algum time frame, nem que seja no anual, mas ele está. E como é que eu vejo graficamente, como é que é representado graficamente, no gráfico de preço, essas duas situações, tendência e lateralidade? Vamos começar com as barras laterais, ou como o Brooks simplificou, dojis. Barras laterais ou dojis são a representação gráfica das lateralidades. São barras que seu corpo representa menos que 1/4 ou 1/3 da sua amplitude total. Em outras palavras, nós temos mais sombra que corpo. Otávio, mas deu 50% cravado. É lateralidade ou tendência? Vai depender um pouco do contexto. Mas, na dúvida, se você teve um corpo que representou apenas 50% de toda aquela amplitude, existe algo que de fato não aconteceu aí. Já rolou de 50% do troço ser sombra, já não tem urgência. E já não tem um desequilíbrio tão latente. Portanto, se não há desequilíbrio e não há urgência, eu optaria por determinar que fosse lateral. E eu iria, no mínimo, aguardar. Então, são barras muito pequenas, cujo corpo representa menos de 1/4 ou 1/3 da sua amplitude total. Em outras palavras, nós temos mais sombras do que corpos. Então, o que a gente tem? Corpos pequenos, sombras grandes, sobreposição de barras. Ou seja, o deslocamento é predominantemente horizontal e não vertical. E o que a gente lê dessa história? Falha de rompimento, movimentos em uma direção seguidos por movimentos tão ou mais fortes em direção oposta, portanto, confusão, equilíbrio, falta de urgência. E as barras de tendência, que nada mais são do que a representação gráfica das tendências. Se aqui a gente tem barras muito pequenas, nas tendências a gente tem barras cujos corpos representam mais que 2/3 da amplitude total da barra. Ou seja, mais corpos
predominância de corpo do que sombras, poucas sombras. E quando houver, que sejam pequenas e não grandes. Pouca ou preferencialmente nenhuma sobreposição de barra. Deslocamento predominantemente vertical. Rompimentos, movimentos predominantemente acontecendo em uma única direção. Sensação de clareza. Portanto, desequilíbrio. É clara a percepção de que naquele intervalo de tempo alguém teve vantagem, urgência, força, pressão, momento.